Tem gente que fala que desgraça pouco é bobagem. No caso de Bolsonaro, serve muito pra isso, porque a família tá rachando. Na verdade, acho que eles nunca se gostaram muito. Eles se toleram ou se toleravam, porque à medida que a derrota de Bolsonaro se aproxima, os problemas internos aumentam. É Flávio recebendo possível indireta de Carluccio, é Jair Renan brigando com Michele, é Michele brigando com todo mundo e a família está ruindo. No final, quando o Bolsonaro for derrotado, acredito que ninguém vá visitá-lo na prisão. Você acha que os familiares vão visitar Bolsonaro na prisão quando ele for preso? E o que você está achando de toda essa intriga familiar? Tem que ir lá no programa do SBT para discutir a relação? Deixa o like se você gosta dessas intrigas familiares de Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. E eu quero começar já falando daquela tolice do Flávio Bolsonaro de censurar a reportagem do UOL. Porque enquanto o Flávio e o Bananinha comemoravam ou comentaram a notícia, o Carluccio ficou fazendo boquinha de siri. Isso é bem interessante, porque como vocês ficaram sabendo, o que aconteceu? Houve aquela situação do UOL com a reportagem expondo a compra de imóveis em dinheiro vivo da família Bolsonaro nos últimos 30 anos. A família Bolsonaro ficou revoltada, falou, xingou, esperneou e depois o Flávio entrou com uma ação judicial para que a matéria fosse tirada do ar. Só que foi uma grande, não vou falar tolice, foi uma burrice do Flávio Bolsonaro. Porque esse assunto já estava acabado, já estava morno, ninguém mais falava disso. E ninguém mais estava usando esse episódio para atacar Bolsonaro. Só que quando o Flávio usa a liminar para censurar o UOL, ele deu novamente holofotes para o assunto, em dois momentos. O primeiro momento, quando ocorre a liminar, e no segundo momento, quando o André Mendonça caça a liminar, devolvendo os direitos do UOL de expor a sua reportagem. Então foi uma bobagem por parte do Flávio Bolsonaro, não deveria ter comemorado isso, é uma exposição negativa que tanto ele quanto o Bananinha comemoraram. Por quê? Porque eles são, pessoal, dois debilóides. E enquanto eles estavam comemorando e comentando, o Carluccio ficou quietinho. Porque o Carluccio é diferente do Bananinha e do Flávio. O Carluccio tem um neurônio, os outros dois têm zero. Então o Carluccio percebeu que isso era um tiro no pé do Bolsonaro e nada comentou. E aí o Carluccio, ele veio em uma rede social e fez um comentário que parece, na minha opinião, uma indireta ao Flávio Bolsonaro. Eu vou mostrar o comentário para vocês, nós vamos ler juntos e você vai colocar nos comentários se o Carluccio ele deu uma indireta mesmo ao Flávio Bolsonaro. Porque o Carluccio falou o seguinte na rede social nessa postagem, olha só. Acompanho e digo tranquilamente, o presidente amadurece e desenvolve linhas consigo mesmo e ouvindo poucas pessoas de confiança. Quem quer aparecer muito em momentos cruciais são os que menos ajudam, a não ser a si mesmos, e se colocam como os tais com outros interesses. Olha, eu achei uma indireta ao Flávio, sinceramente, pessoal, pelo seguinte. O Flávio que quis aparecer com essa ação liminar para censurar o UOL, que nada beneficiou o Bolsonaro. E havia uma discussão desde o início da campanha entre o Carluccio e o Flávio. Ou nós vamos esquecer que o Flávio tem uma linha muito oposta de pensamento ao Carluccio. O Flávio não queria que o Carluccio comandasse a estratégia do marketing do Bolsonaro. Porque o Flávio acredita numa linha mais política e o Carluccio acredita numa linha mais radical. E eles estão rompidos, como você bem sabe disso. Quando saiu a propaganda inicial de Bolsonaro, o Carluccio criticou e o Flávio saiu em defesa da propaganda criticando o Carluccio. Então eu vejo aí uma certa picuinha dos irmãos, ainda mais porque eles também divergem com a estratégia do pós-derrota de Bolsonaro. Ambos já deram como certa a derrota do Bolsonaro. Mas o Flávio acha que o Bolsonaro tem que dar uma amenizada no tom, parar de atacar os adversários, porque isso vai trazer menos problemas jurídicos para ele no futuro. Mas o Carluccio acha que o Bolsonaro tem que radicalizar mesmo, porque isso vai facilitar a ativação da militância e a propagação da narrativa do perseguido. Eu só sei de uma coisa, a família vai rachar com a derrota de Bolsonaro, com um apontando o dedo na cara do outro, falando que um é culpado pela derrota e prisão do pai. E na sua opinião, Carluccio deu uma indireta ao Flávio? Quem que está certo, quem que está errado, ou os dois estão errados? Coloque nos comentários e também se inscreva no canal. E aí existe uma outra disputa, mas essa disputa envolve Michele, a primeira dama do nosso país. Porque a Michele deu uma indireta numa postagem na rede social, indireta nada, deu uma direta mesmo, né? Porque ela falou o seguinte, existem vários candidatos que estão usando o nome Bolsonaro para se promoverem, inclusive no Distrito Federal. E uma dessas candidatas
é a Ana Cristina Vale. Ana Cristina Vale, que foi a segunda esposa do Bolsonaro, mãe do Jair Renan, aquela que sabe tudo das rachadinhas. Ela está disputando uma vaga para deputada distrital com o nome Cristina Bolsonaro. E outros também. E aí a Michelle falou o seguinte: todos esses que estão usando o sobrenome Bolsonaro são alpinistas sociais, porque o único candidato apoiado por Bolsonaro no DF é o meu irmão Pedro, sabe-se lá das quantas. Olha só a cutucada que Michelle deu na Ana Cristina Vale. E é claro, porque elas não se gostam, a gente sabe disso. E é claro que o Jair Renan, o filho mais novo do Bolsonaro, saiu em defesa da mãe. O Jair Renan falou que a Ana Cristina Vale foi casada com o Bolsonaro durante 16 anos, que chamá-la de alpinista é uma injustiça, porque se Bolsonaro chegou, onde ele está hoje, que a Ana Cristina também participou. Então ela tem, sim, o direito de usar o sobrenome Bolsonaro, porque ela fez parte da família. E ele, Jair Renan, é a prova disso, porque ele é o fruto do relacionamento de Bolsonaro com a Ana Cristina Vale. E de fato ele é a prova mesmo, né? Porque Bolsonaro exigiu um teste de DNA para que ele fosse comprovado o pai do Jair Renan. Isso é verdade, né? A gente sabe de toda essa história. E o Jair Renan não gosta da Michelle não gosta do Jair Renan, Michelle também não gosta de Ana Cristina Vale. É um fuzuê total, porque Michelle é gente boa, como nós estamos vendo. Só que essa fala da Michelle Bolsonaro também provocou irritações dentro do PL no Distrito Federal. Porque alguns candidatos que estão usando o nome do Bolsonaro e também outros que não, começaram a criticar a Michelle, segundo informações do site Metrópolis. Claro, todos eles divulgaram essas informações na condição de anonimato, para evitar algum tipo de represália por parte do partido futuramente. Mas houve um desconforto generalizado provocado por essa fala da Michelle, que já provocou outros problemas também. Porque a Michelle não gosta das ex-esposas do Bolsonaro. Ela não queria que a Ana Cristina Vale disputasse a vaga de deputada distrital, mas ela saiu. Só que a Michelle conseguiu vetar a Rogéria Bolsonaro como suplente do Romário para disputar um cargo de senadora pelo Rio de Janeiro. Ou nós vamos esquecer isso? Porque qual foi o babado? O Eduardo, o Flávio e o Carluccio queriam que a mãe deles, a Rogéria, ou seja, a primeira esposa do Bolsonaro, fosse suplente do Romário. Porque caso o Romário abandone o cargo dele como senador, virando prefeito do Rio de Janeiro, a Rogéria poderia virar senadora. Seria uma correção aí de uma injustiça histórica, porque lá em 2000 o Carluccio disputou com a própria mãe, derrotando a Rogéria e virando vereador do Rio de Janeiro. Só que toda essa estratégia da família Bolsonaro, ou seja, da primeira família Bolsonaro, dos primeiros filhos do Bolsonaro, não deu certo porque Michelle vetou essa jogada, provocando a ira dos filhos. Mas eles não podem falar absolutamente nada, porque hoje quem reina na campanha de Bolsonaro é Michelle. Ela demorou para entrar na campanha, fez lá o seu docinho, mas ela entrou. E hoje a gente pode colocar a Michelle como uma grande responsável, talvez pelos 30% do Bolsonaro. Ou pelo menos essa é a expectativa que ela tem. Porque quem sustenta a candidatura do Bolsonaro evitando que ele perca no primeiro turno? Os religiosos. O voto religioso impede que o Bolsonaro seja derrotado. E quem detém o voto religioso? Michelle. Se Michelle sair da campanha, Bolsonaro pode perder esses votos religiosos, perdendo para o Lula no primeiro turno. Então ela é uma barreira. E isso dá a Michelle grandes poderes. Só que com grandes poderes, como você bem sabe, vem grandes responsabilidades ou grandes ganâncias. Porque a família Bolsonaro olha para Michelle, estou falando dos filhos, e começam a suspeitar que ela quer ser a herdeira do bolsonarismo quando o Bolsonaro for derrotado, herdando esses 30% de votos, herdando o espólio de Bolsonaro. Por isso que internamente Flávio tem se incomodado muito com a presença e o poder de Michelle Bolsonaro na campanha do presidente. Eu não sei o que vai acontecer, mas a única coisa que nós temos certeza é que essa família vai implodir depois que Bolsonaro for derrotado.